Olá, hoje estamos aqui no nosso quarto episódio do Advento Cast. Uma mesa, uma conversa, uma família. Dani, hoje aqui com as meninas, nós somos em 5 mães e 16 filhos. Antes de a gente começar, eu quero agradecer a Deus por esse tempo, agradecer a Deus pela vida de todas que estão aqui, pelas pessoas que estão nos assistindo, que vão vir nos assistir. Renata, hoje nós estamos aqui com a Tami, Nossa que é co-host. a nossa co-host. A Tami esteve aqui em um outro episódio, empreendedora dos piscinas Splash Norte Curitiba. Nossa patrocinadora. É, nossa patrocinadora. E quando eu falei que ela era realmente linda, aqui ó. Tá, figura aqui. Nós estamos aqui hoje também com a Sarita. A Sarita, que é mãe, é esposa, é empreendedora e é fotógrafa, a melhor fotógrafa de Curitiba. Isso aí. E a Sara Cristina. Ela é empreendedora, consultora de moda, blogueira também, né, Sara? E sobre empreendedorismo, nós temos alguma coisa para falar hoje, né, Dani? Hoje, vocês estão vendo aqui, nós temos aqui da SR, que é a Saboaria e Apiário, aqui ó, os produtos. Nossa primeira Então, patrocinadora mulher. Nossa primeira patrocinadora mulher, que é a Nicole Souza. Ela mandou aqui um kit maravilhoso. Olha só, também vai mostrar. Olha, tem até de abelhinha. Tudo Sabonete, de mel, de né? florzinha, olha que E o lindo. pão de mel. Pão de mel também. Nossa, o pão de mel é maravilhoso, Renata. Porque a Dani já comeu que a gente... Tudo, não deixou ninguém provar. Então, mas se você quiser, eu provei o pão de mel, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Inclusive, eu comi até o que era pra comer agora. A empresa deles fica em Arapoti. A empresa deles fica em Arapoti. Arapoti é o maior e o melhor produtor de mel do Brasil. E você que tá em casa pode ganhar esse kit aqui, com esse tanto de pão de mel aqui, que é maravilhoso. Mas você precisa seguir, ó, tem regrinha aí, não é só ganhar. É um sorteio, porque a gente só tem um kit, né? Você precisa seguir o Advento Cast, que tá passando aí na sua telinha. Precisa seguir também, eu vou ler aqui pra falar bem certinho pra vocês seguirem. Apiário ASR. Curtir nas duas páginas e marcar 3 pessoas. Não é pra marcar bebê, Cachorro. não é pra marcar cachorro, não é pra marcar bebê reborn. É pra marcar 3 pessoas, curtir e seguir as duas páginas. Advento Cast e o Apiário, que é Apiário ASR. E daí você vai estar concorrendo a esse kit maravilhoso. No kit tem um pão de mel que eu falei, que é... Gente, o pão de mel é indescritível. Os produtos são lindos, lindos, lindos. Todos derivados de mel, né? Todos Até derivados sabonete de mel. líquido de mel. Sabonete líquido de Olha, mel. olha da abelhinha. Esse da abelhinha tá muito fofo. Muito lindo. Se você quiser ganhar essa cesta, você precisa entrar lá e participar do sorteio. Nossa, se você ganhar, você vai ficar muito feliz. Acho que eu com certeza vou entrar lá e eu vou marcar um monte de gente. E quanto mais pessoas... Ó, não é uma vez só marcar. Você pode entrar lá 10 vezes e marcar cada vez que você entrar lá, marcar 3 pessoas que você vai estar concorrendo. Entra lá pra você ter a chance de comer esse pão de mel que é maravilhoso e levar todos esses produtos. A gente quer agradecer a Nicole, que além dela empreender, ela também investe em projetos sociais, né? Ela investe em vidas. Então a gente é muito grata a ela, grata a Deus aí pela vida deles, pelo trabalho deles e que ela possa prosperar cada vez mais. Além de ser empreendedora, ela investe em pessoas e em projetos sociais. Então isso aqui que a gente está sorteando, e se você comprar produtos do Apiário SR, você também estará ajudando pessoas. Investindo em vidas. Olha, esse daqui é hidratante labial, sabor mel, delícia, hein, A gente gente? olhar muito. Parem, meninas, é pro sorteio, gente. Eu não vou deixar elas... Eu não toquei, só cheirei, Não tá? vai pegar nada, hein, gente? Então vamos lá. Já que a gente tá conversando um pouquinho sobre o negócio da Nicole, meninas, então assim, eu quero que vocês falem um pouquinho o que vocês fazem, né? Falem um pouquinho só pra gente começar a conversar sobre os nossos desafios aí. Vai lá, Sara. Bom, eu sou empreendedora do nicho da moda. Eu tenho uma boutique brechó em Araucária. Pra quem quiser seguir, @milete_boutique brechó. Eu sou cliente dela. Ai, Nós somos, né? Nós somos. Eu sou minha cliente, eu amo as minhas roupas. E eu também trabalho com consultoria de moda e estilo. Faço análise de coloração pessoal, diagnóstico de estilo. E trabalhamos com a imagem dessas mulheres para potencializar ainda mais tudo que a gente tem de bom para florescer. Isso aí. Muito bom. Sarita.
Bom, eu sou na parte de fotografia, na minha área mais destinada para a família. Recentemente abri um estúdio também fotográfico, né, visando assim atender melhor os meus clientes, né, porque Curitiba é muito instável, é sol, é chuva e quantas vezes a gente precisa remarcar o tempo por conta disso. E durante a semana eu sou do lar, né, estou ali cuidando dos meus filhos também. São 4. E são 4, uma turminha. Uma turminha. A gente já falou de quantos filhos? A gente só falou dos 16, A gente né? não falou Isso, a ainda. Sara tem 3 meninos. A Sarita tem 3 meninas e um menino. É isso. Olha, A gente falou porque- dos 16 filhos porque eu tenho 3 meninos. A Tami tem 2. 2. E eu também tenho 4. A gente vai botar os dedos e o pessoal faz a conta em casa. Legal. Cadê o teu? O teu é quantos filhos você tem? A gente queria 4. trazer todas as crianças, mas não cabe no vídeo. Não deu. Vai ser Veio só de só as dedo. Eu mães. tenho 2, 4 e assim vai. Até que dá 16. Vocês contarem, vai dar 16. Vai dar. Eu tenho uma pergunta para vocês, né? Como que vocês lidam com a carreira e a maternidade? A gente sabe que é um desafio ser mãe e decidir continuar trabalhando. E como que vocês lidam com isso? Meio que a gente não lida. Meio que a gente tenta. A gente tenta, assim. Bom, a minha prioridade de um tempo pra cá realmente tem sido os meus filhos, a minha casa e o meu esposo. Amo o meu negócio, amo tudo que eu faço, sou apaixonada pelo meu trabalho, muito grata a Deus por me proporcionar essa oportunidade de trabalhar com moda, que é algo que eu sempre gostei. Entretanto, a minha prioridade ainda são eles. Então, eu trabalho no período da tarde. Então, de manhã e à noite eu estou disponível para minha família e no período da tarde inteiramente para as minhas clientes, para o meu atendimento. Sim. E para entregar tudo que eu tenho de melhor, né? Porque a gente tem que fazer como se fosse para Deus. Então, estou sempre entregando o meu melhor para tudo. Mas é um equilíbrio de pratos. Sim. Sempre a fila da prioridade. O que não é prioridade para hoje vai ficar para amanhã e assim seguimos. Sim. Tá Que tudo bem. bênção conseguir, né? Nem todas as mães aqui também que estão assistindo a gente, com certeza não conseguem, né, lidar dessa maneira e às vezes tem que sair de casa, a gente sabe que não é fácil, né? Então é uma bênção muito grande quando a gente consegue administrar o tempo desse jeito, né? Olha, mas eu já quis realmente querer estar no papel de quem trabalha o dia inteiro fora. Olha só, mesmo tendo oportunidade de não precisar, no caso. Mas a gente vai aprendendo, Deus vai dando ali, cercando os nossos caminhos, a gente vai tendo essa percepção do que é pra nós e o que não é. Ser grata, né? Isso. Você sabe disso. Não, eu também. Quando eu fui para a área de fotografia, na época eu estava estudando outra faculdade, estava fazendo outras coisas, estava trabalhando na LSCD também. E no momento eu falei assim, Senhor, eu preciso estar com meus filhos, porque a minha filha de 2 anos, na época, estava muito enferma e eu não conseguia estar com ela, né? Escola particular não deu certo, creche não deu certo, uma cuidadora não deu certo e eu saí daquilo. E eu sempre gostei da fotografia, então assim, num certo momento meu marido, por que você não traz isso como profissão? Então desde então comecei ali na parte da fotografia trabalhando. Porém agora, até a questão do estúdio, também eu fui assim, tive um puxar de orelha assim, porque eu editava as fotos em casa, né, estava sempre ali e eu não estava presente com meus filhos. Então isso também, nesse ano passado, assim, o Senhor vem ministrando no meu coração, poxa, você pediu para estar aqui. E estava se tornando um fardo, porque eu tinha que ser a diarista, a professora, a mãe, a esposa e a profissional. Então, assim, até a questão, eu coloquei em oração a questão do estúdio para me poder desvincular. Até o meu celular hoje, meu celular profissional, eu desvinculei do meu pessoal para quando eu estiver em casa, eu estar por completo para eles, né? Porque ficava aquela mistura, né? E acaba a gente se sobrecarregando. Foi algo assim que naquele momento, assim, o ano passado, assim, falei, não tá legal isso aqui, porque eu acabei me perdendo. Não estava dando o meu melhor nem pro lado profissional e nem como mãe. E lá atrás eu lembrei dessa oração também que eu fiz, que eu queria estar zelando, que eu queria estar ali, mas também eu precisava me ter uma renda sem depender do meu esposo. Sim. Eu acho até que é uma palavra boa para as mães também que não conseguem isso. Esse tempo que você tem em casa, que seja um tempo de qualidade com o filho. Às vezes você não consegue ter, né, como vocês, assim, tem esse tempo que pode dedicar para o filho. Então, o tempo que se tem, que
que seja de qualidade. Muitas vezes, às vezes em casa a gente não consegue ter um tempo tão bom de qualidade com na as verdade, é a crianças. realidade de cada um. É. Eu acho que também não se cobrar tanto, porque hoje, através das mídias sociais, você tem que ser melhor em tudo. A melhor esposa, a melhor amiga, a melhor mãe, a melhor filha, a melhor... Você tem que ter o corpo ideal tipo, isso acaba se sobrecarregando em muito. E a gente vai só colocando aqueles fardos na nossa mochila e vai ficando pesado. Então, escolher, né? Todo dia a gente tem a opção de escolher. Qual vai ser o seu difícil hoje? Qual é a minha prioridade no dia hoje? Hoje eu vou conseguir. Amanhã tá tudo bem, amanhã eu faço. Então, a gente poder fazer esse equilíbrio. E isso tem sido libertador para mim, assim, escolher o meu difícil. Até eu falo assim, qual vai ser o meu difícil de hoje, Qual né? vai ser a E abrir mão por eles, né? E pelo lado profissional também. E é bem interessante, né, Tami? As meninas falando sobre isso, a questão do advento, né? Porque a premissa do advento é a questão da família. Eu quis muito trazer vocês, a Sarita vai participar da próxima edição. Tô bem que feliz. ansiosa. Nós não vamos falar nada, porque a gente Não, tem spoiler, Vamos entregar ela viva, né? Isso, mas assim, o que a gente fala, a gente tá trazendo a questão da maternidade, assim, a gente sabe que a família é a unidade. É isso que a gente prega no advento, é isso que a gente insiste tanto, que é levar tanta gente pra trilha, né? É verdade. E quando as meninas trazem isso, é claro que não é o cenário de todos. A gente conversou um pouquinho essa semana sobre, até a Dani pediu para conversar, falar da questão dos bolos, né? Então, assim, todas nós aqui temos um bolo diferente. Então, todo mundo tem um cenário diferente. Eu também já parei de trabalhar, as meninas conhecem minha realidade, fiquei 10 anos cuidando dos meninos, nem menina especial. Tive que ficar, voltei a trabalhar, hoje está tudo bem, eu consigo, né? Mas teve um tempo, Deus veio ministrando no meu coração aquele tempo. Então, assim, os nossos bolos são diferentes. A Tami tem o dela, a Dani tem o dela, que é mãe solo, as meninas têm. Mas o que acontece? A gente traz assim, a família, o que a gente precisa é essa questão da presença de Deus mesmo, né? A gente entender que sem a misericórdia do Senhor e a direção, a gente não consegue equilibrar esses pratos. Sim, porque o fardo de Deus é leve e o jugo é suave, Sim. né? Então, na força do nosso braço, a gente realmente Não não consegue. tem capacidade. Não temos. Não consegue. Levando esse gancho da Renata, né, que ela falando sobre Deus, e vocês falando sobre escolher o difícil hoje, né? Vou escolher meu difícil hoje, vou escolher a minha prioridade hoje. Teve vezes em que vocês, mesmo estando com o marido, com vó, com tia, rodeada de pessoas, vocês se sentiram sozinhas como mãe? Sim, eu tive um episódio ano passado em que eu tava sobrecarregada. Tenho rede de apoio, não vou ser ingrata em relação a isso, porque eu tenho a minha sogra, meu esposo, a Sá também me ajuda algumas vezes, a gente se ajuda, né? E teve um dia que aconteceram várias situações e eu fiquei muito abalada emocionalmente e eu me senti sozinha. E eu lembro que no dia até pensei, nossa, se eu estivesse perto das minhas irmãs, na verdade eu já tinha 2 irmãs, mas não tinha me dado conta disso, eu não estaria passando por isso. Eu chorei quietinha no meu quarto. E na hora, uma outra amiga minha, que também é muito próxima, porque né, a Sarita já tem 4, não posso despejar mais 3 na casa dela, né, gente? Dá vontade, né? Tem que ter prudência também. E uma outra amiga que nós temos em comum me mandou mensagem na hora, falou, então, eu posso pegar as crianças e trazer aqui? Eu falei, ai meu Deus. E Deus ministrou no meu coração, eu te dei mais 2 irmãs aí perto de você, peça ajuda. Por que você tá fazendo isso? E depois, acho que esse foi o último momento que eu me senti sozinha. Depois disso, realmente foi bem libertador. Eu aprendi a pedir ajuda, quando eu não estiver aguentando mais. Olha, que é difícil. Que é muito difícil. A gente, como mãe, que é natural da gente, a gente tenta abraçar tudo. Exatamente. Tenta abraçar tudo. Tenta sempre fazer tudo. Eu vejo a ali, Dani né? tem gênios. E o menino dela tem autismo. Então, algo que me marcou muito, agora a gente tá frequentando a mesma igreja, graças a Deus. E aí eu pedi pra ela, antes de ajudar, eu falei, amiga, deixa. Eu falei pra ela 2 vezes. Deixa que eu vou. Sabe aquela coisa? Sim. Porque é aquele sentimento que realmente você não tá acostumado. É aquilo que nós não podemos dar nem Spoiler. Mas Não até me basta pode você falar um falar. pouco pra gente disso. Da questão do fardo mesmo nessa E aprender a delegar. Eu também acho que foi isso. Eu acho que o mais difícil era eu me libertar, porque eu queria, assim, que essa cobrança mesmo, essa consumo, excesso mesmo de informações, de eu querer ser perfeita. Isso. Né? Até eu falo, assim, da minha primogênita, assim, hoje eu vejo o quanto eu falei com ela, porque, assim, o que o doutor falava, o que alguém falava pra mim era lei. Então, assim, a maternidade para mim, né, a partir da Esther e do Davi se tornou mais leve.
porque hoje eu sigo o meu coração, porque eu creio assim, se o Senhor trouxe as crianças para mim, o Senhor vai nos dar sabedoria para guiar. Não é porque na casa de ciclano dá certo que na minha vai dar certo. E tem um ditado muito legal assim que a minha mãe fala, a gente tem 5 dedos e cada um é diferente, porque nossos filhos vão ser igual. Então assim, o que eu faço para um não vai funcionar para o outro. Então, cada um a gente entender também, voltar a olhar para as crianças, assim, nossos filhos, entender as necessidades deles e ver como a gente precisa ministrar cada um. E isso foi, assim, essencial para mim. E pedir ajuda, porque eu era, assim, uma mulher, assim, que precisava, tudo que precisava fazer, não, eu dou conta, eu vou fazer. Eu ia fazendo. E chegou um ponto que eu me sobrecarreguei emocionalmente, me destabilizei e eu quase pirei, assim. Eu falei assim, fui pro fundo do poço. A gente adoece, né? Adoece. Não só o corpo, mas a nossa alma, porque a gente está sobrecarregada. Mas quando a gente começa a entender que não é isso que o Senhor nos destinou a ser como mãe, a gente começa a trocar o nosso fardo e buscar de Deus. E a diferença também nessa vida, porque a gente tem eu garanto que a mais velha pro pequenininho que vocês estão criando agora, a gente é outra pessoa. É E verdade. ser gentil, porque eu percebo assim que cada vez mais a maturidade vai te trazendo uma gentileza consigo mesmo. Empatia. Isso. Porque eu também me arrependo de muita coisa que eu fiz no meu filho mais velho, tem 18 anos, eu era uma menina, a gente brinca com a Sarah, a gente tinha síndrome de Peter Pan. A gente não queria Adolescentes crescer, do cor-de-rosa, Meu não Deus. quero crescer, mas aquelas crianças estavam ali, então algumas vezes a gente sempre quis. Eu lembro assim de sentar no meio fio e pensar, meu Deus, e agora você me deu tudo isso, por favor, me ajude. E tomar cuidado com as mentiras do adversário. Sim. Porque assim, a minha filha mais velha, antes, né, eu tenho 4, mas eu perdi um filho antes, né. E eu lembro quanto eu orei, o quanto eu busquei por ela. E o Senhor trazia, ministrava a palavra de Ana para mim. E chegou num período tão difícil assim, num momento que eu não conseguia entender o coração dela, eu não conseguia ministrar ela, e naquele momento eu abri uma brecha para o adversário trabalhar na minha mente. Falou assim, meu Deus, o meu maior sonho se tornou um pesadelo. Como assim? E daí naquele momento eu repreendi, porque eu sabia que era mentira do adversário, porque no mundo de hoje, o adversário ele tá assim, ele tá colocando mentiras, que a maternidade é um fardo, que a maternidade não é bênção, e o Senhor nos fala, né, que os filhos são herança, né, a promessa que o Senhor nos deu, que é um dom que Ele dá para nós, né. Tesouros concedidos para nós aqui na Terra. Amém. Sobre assim, falando sobre né, puxando esse gancho também, você está falando assim sobre Deus. Algum momento assim foi um divisor de águas, algum momento assim foi impactante assim, que Deus assim correlacionado a alguma coisa sobre a maternidade? Na minha segunda gestação, eu descobri a minha gravidez. Eu estava na época fazendo uso do medicamento e depois, quando eu descobri a minha gravidez, ela era uma gravidez de risco. Então, assim, desde o início da gravidez eu clamava para Deus a vida. Eu não aceitava ter um aborto, eu não aceitava perder aquela criança. E foi uma gravidez muito difícil, um processo muito difícil, muito internamento, toda a medicação para segurar a Gabriela. Quando ela nasceu, ela teve alguns problemas de saúde, logo já foi a primeira filha que eu não tive contato, logo ao parto, não vi ela. Teve problemas respiratórios, com um mês parada respiratória, um monte de coisa, e não parou por ali. E eu nunca aceitava a vontade do Senhor. Sempre quando eu me postava assim, em oração, eu orava pela vida da Gabriela e falava assim, Senhor, eu não aceito que o Senhor leve a minha filha. Eu não aceitava. Era algo naquele momento no meu coração que eu não aceitava. E com 5 meses eu dormi com a Gabriela sorrindo e de manhã a Gabriela não estava bem. E no mesmo dia ela foi para a UTI e eu precisei assinar um termo em 2 horas. Se ela não fizesse a cirurgia, ela ia a óbito, e se ela fizesse, o médico não garantia a vida dela. Então, naquele momento, Deus me trouxe que ela não era minha, era dele. E a partir do momento, naquele momento, eu fiz uma oração com meu esposo, eu ainda falei para ele, falei assim, amor, antes da Gabriela ser nossa, ela é de Deus, e eu não quero mais a minha filha sofrendo. Então, vamos entregar ela, que seja feita a vontade do Pai, não nossa. Mas se o Senhor nos devolver ela, que devolva com saúde, porque Ele é poderoso para transformar todo esse estado clínico dela e reverter em saúde. E assim o Senhor fez. Então, assim, foi um pouco mais demorado o processo da cirurgia, era para ser 4 horas, demorou, acho que foi 8 horas, se eu não me engano. E aquilo me sufocava, mas eu lembro exatamente que desde então, quando veio as outras crianças, os outros filhos, o Senhor restaurou a saúde da Gabriela.
tinha vários laudos, que ela ia ser uma criança especial, que ela, né, ia ter dificuldade para andar, para fala, para ouvir. Eu lembro que com 2 anos de idade também ela chegou a fazer todos os exames para colocar um aparelho auditivo, e eu também não aceitei, porque o Senhor naquele momento ele devolveu ela, e eu cria mesmo que o Senhor tinha restaurado a saúde dela. E quando foi refazer todos os exames, não tinha mais nada. Então, até assim, eu falo sobre a vida da Esther, do Davi, dos demais, tudo. Até hoje eu falo assim, antes deles ser meu, eles são do Senhor. E ter essa aceitação, sabe, de que eles são filhos nossos, né, a gente gera, a gente tá ali, a gente pede a sabedoria para guiar, mas que a gente não são um objeto nosso que a gente pode colocar. A gente bem que a gente gostaria, né, de colocar numa caixinha e livrar do mal, tudo, mas não, a gente está criando eles pensamento, né, para a gente Deus. conversou esses dias sobre a questão da adolescência e falou disso aquele dia, né? Meu Deus, filho adolescente você não consegue, né? Porque eles criam autonomia, né? E aí, opinião. a partir dali, você não pode obrigar, não adianta você pegar a vara de marmelo, não adianta mais nada. Você tira celular, você tira dinheiro, você tira tudo e não resolve nada. E eles, às vezes, até pela minha primogênita, né? No momento, ela não tá mais, né, frequentando a igreja. E isso também foi outro momento. Quando eu fui buscar a palavra do Senhor, o Senhor trazia para mim, que era para me entregar e repousar. Que o Senhor sabe. Cada um tem um propósito, tem um tempo, né, para ser ministrado, mas que a semente, desde pequeno, foi plantado, sempre foi falado. Então, assim, é no tempo dele, né? A cada um tem uma parte para o Senhor trabalhar na vida e repousar. Porque hoje, assim, antes eu tinha tanto desespero, assim, com ela, assim, em relação a algumas coisas, assim, falar, meu Deus do céu, eu preciso fazer, eu tava impondo, Porque isso queria, tá sabe? comigo, né? Então, assim, né, e as mentiras do adversário, que a gente tem que ser sábia nisso e filtrar. Não é isso. E crer na promessa que o Senhor tem sobre os nossos filhos, né? E eu tenho vivido, assim, eu falo, em um ano, assim, eu tenho visto a mão do Senhor transformando em coisas, assim, que até o laudo também, a minha filha mais velha, né? Chegou um tempo, assim, que eu fui, né? Precisei ir atrás da medicina, com, né, psicólogo, com psiquiatra. E assim, tudo ali dizia um laudo e eu também entreguei em oração, porque quando ela é minha filha da promessa, quando o Senhor, né, anunciou para mim a Ana, o Senhor anunciou uma trajetória linda na vida dela. Eu falei, sim, eu vou fazer a minha parte, eu vou conduzir, mas eu não aceito esse laudo, porque o Senhor, tudo que o Senhor faz é bom e perfeito, né? E estamos caminhando. E o Senhor tem transformado. Tem atitudes dela assim que eu jamais esperava e o Senhor tem transformado, sem eu colocar minhas mãos. E eu acho que isso também foi o melhor aprendizado para mim. Porque quando é criança, a gente, né, ali, é a roupa que a gente quer vestir, a gente é comida, a gente quer, né, tratar ali na boca, quer conduzir. Mas a adolescência é mais um desafio, né? Porque eles já acham que são adultos, mas não são. Acham que conhecem o mundo e que a gente é os careta, que é o chato. Entender. Os teus filhos estão na adolescência? Eu tenho uma de 15. 15, né? E você? O Miguel vai fazer 13 e a dela que tem 13. Isso. Uhum. Ah, tá. E os mais velhos é com 15. A minha mais velha 15. Ah, então uhum. tamo junto. Quantos anos, Thalita? Com 19. Você foi um pouco mais... 24. E os teus também? O meu é 15 e 13 também, meus Ela filhos. também tá. Eu digo que é uma trajetória de território, eu costumo falar. Quando eles chegam, pelo menos nos 13 anos, lá em casa, foi assim. A gente dominava o território. E aí, de repente, começou uma guerra. E aí, eles começam a guerrear pelo território deles. E é um tempo de guerra. Mas, mãe, você que está passando por essa fase, saiba, vai passar esse tempo de guerra. E quando a gente fizer ali a barreira de qual território é de quem, vai ter paz. Mas Como até... fazer a barreira? Como fazer a barreira? Olha, É lutando. Na minha casa, que meu esposo, ele cozinha, né? Então, assim, meu filho mais velho, que é o que tá na pré-adolescência, também cozinha. E eu falo, filho, a prioridade é do seu pai, porque ele que prepara as nossas refeições. Então, quando ele estiver em casa, respeita o momento dele. E aí, claro, né, ele vai querer fazer as coisas no momento que o pai dele estava na cozinha. Claro, pra disputar. Calcula. Óbvio. Foi a faixa de casa, mas sobreviveram todos, graças a Deus. Mas é importante eles lutarem, né? Isso Sim. vai fortalecer eles também como adultos, né? Sim, Quando sim. chegarem. É. Né?
Criar E resiliência. trazer a consciência, né? E estabelecer limite também, né? Sim. Porque hoje em dia eu mudo algumas perguntas. Quando elas vêm com a pergunta, eu revido com outra pergunta. Pra eles Para eles refletirem. poderem pensar no que eles estão pedindo. Mas a gente Eles têm, foi assim, alcançando essa sabedoria com o tempo, né? Com o Porque no tempo. começo Não tem é que como. porque se você bate, não adianta. Não adianta. Não adianta. E você, Sara, sobre essa questão da mudança de chave, Sabe? de virada de Bom, chave? como a Renata falou, a gente tinha síndrome de Peter Pan, né? Eu não queria crescer. Queria ser adolescente para a vida inteira. Isso. E isso não faz muito tempo. Tá? Foi Não. ontem, foi ontem. Semana passada. O guarda-roupa assim, todo vamos ferrado. deixar baixo. Ainda é, amiga. Tô melhorando agora. Eu Tô também, ficando tô mais melhorando. sênior. Mas assim, com a vinda do meu terceiro filho, que não foi uma gravidez planejada, né? Mas Deus falou, vai ser do meu jeito, com Não licença. interessa. E eu tava no auge da minha adolescência adulta rebelde. Rebelde, gente. Achei que eu tinha, sei lá, 18 anos de novo. Queria fazer tudo que eu não fiz a vida inteira. Coitado do meu esposo, mas tudo bem. Não sei como é que ele aturou, mas vamos lá. E eu toda rebelde, toda querendo ser adolescente, toda querendo ser mocinha, fui lá e engravidei. Era modelo, fazia... Sim, bem quando começou. fazia publi pra moda fitness. Nossa, o auge da vaidade. Eu era a vaidade em pessoa. E o coração envelhecido não é do agrado de Deus. Então o Senhor foi lá e me deu uma podada. Falou, mais um filho aí pra você aprender a ser gente. E ela ficou desesperada. Fiquei. Você acompanhou? Foi logo depois que Foi na pandemia, isso, eu né? falei, amiga, a sensação do terceiro filho, a partir, eu falei isso, eu tava falando com a Tânia. É que assim, quando vem o terceiro, a gente que sabe aqui, do lado de cá, todos sabem disso. Quando você sai da maternidade, você olha assim, cara, não tenho mais mão pros meus filhos. Porque eu tenho 2 mãos. E eu tenho 3 filhos. Eu Como não é que consigo faz? como é que faz. Vai com o pé? Você não tá com o pé, segurando o meio da Exato. perna, mas é isso, né? Essa sensação. Essa sensação. Ainda mais quando é um filho que você não planejou, que você não Sim. nem imaginava. Eu tinha outros planos pra minha vida. E de repente eu me vi com mais uma vida. E eu falava, nossa, eu vou ter que parar minha vida de novo pra cuidar dessa criança. E aquilo foi um conflito muito grande pra mim. Sim. E quando o Bernardo nasceu, a Sarita até falou pro meu esposo, quando o Bernardo nascer, você chamou o psiquiatra do hospital, porque acho que ela não tá. Passei a noite inteira orando. Assim. E eu realmente não tinha caído a ficha. Ela fez o enxoval do meu filho. Ela foi atrás, estava nas semanas de ganhar meu filho. E ela, cadê o berço? Cadê as coisas? Não sei. E aí nós fomos grávidas na mesma época. Nossa. Então, assim, ela carregou o fardo comigo, que até então era um fardo pra mim, mas, né? E quando ele nasceu e eu escutei o choro dele, que o médico me trouxe, e eu falei, calma, filho, mamãe tá aqui. Ele parou de chorar. Ai. Foi o momento mais emocionante da minha vida. Foi quando realmente virou a chave e eu percebi, não. Isso aqui é coisa de Deus mesmo. E meu coração se encheu do amor que eu não tinha tido até então. E daí a culpa, porque ao mesmo tempo que você tem a responsabilidade com aquilo, eu tinha uma outra personalidade que não queria assumir aquilo. É a guerra, acho que ali do espírito com a carne mesmo. A minha carne queria ser envaidecida, queria ser a soberba, queria fama, queria o palco, mas não era a minha missão. E aí, com essa trajetória do Bernardo, meu esposo sempre muito presente, muito paizão, me ajudando sempre em tudo. E eu comecei a enxergar com outros olhos. E comecei a me aproximar de mulheres mais sábias, como a Renata, a Sarita, que esteve comigo o tempo todo. Mas santo de casa não faz milagre, né? Não tem como. E a cada vez mais eu era inserida por Deus em ambientes onde eu via mulheres mais maduras. E isso começou a me trazer um certo amadurecimento. Quando veio a virada de chave, não sou mais uma menina, eu sou uma mulher de Deus, eu preciso agir como essa mulher. E eu comecei a entender que meu ministério era a minha casa e os meus filhos, e isso parou de ser um fardo. Eu comecei a enxergar como a minha real função, e agradecer a Deus por eu ter a oportunidade de estar em casa com eles, porque eu sei que nem todas as mulheres têm essa oportunidade, né? Cada uma tem ali o seu processo, o seu momento de vida, e tá tudo bem. Mas o meu era esse, que era algo que eu não aceitava, e hoje em dia é uma outra realidade, de verdade. Todos os dias eu acordo e penso, meu, difícil, né? Que às vezes é o não gritar com as crianças, Sim. não mirar, e realmente ter o domínio próprio. Então, o quanto eles trouxeram maturidade pra minha pessoa como mulher de Deus, como mulher da casa e como mãe, não tá escrito. E foi Deus. Que bem. Só Deus que transforma. Lindo mesmo. E falando, né, que você falou que agora você tem essa oportunidade, mas como você falou no começo, tem dias que você gostaria de estar lá o dia todo. Como é que faz, assim, esse equilíbrio, assim? É a pergunta para as duas, né? Se qualquer uma das duas quiser responder. O que ajuda a manter como mulher, como empreendedora, como mãe? O que ajuda vocês?
Nosso cafezinho. Esposa. Nosso Esposa, cafezinho. doutora, mãe. Tem E hora tudo assim isso. que eu acho que a gente precisa retirar de cena um retirar de pouquinho. cena, sabe? Principalmente eu aprendi isso até através da Sara. Às vezes quando tá tudo muito ali, as flores de Ela emoção, faz saia. isso. Eu fui Saia lá pra dali. loja. Porque, sabe, se você não chutar o pau, você Sai tem que ir lá do Sai da buscar. mente, respira. Então, assim, a gente também, a tem que gente se perceber, né? ter esse cuidado da gente também se amar. Antes de a gente cuidar do outro, a gente tem que se cuidar. Porque se a gente tiver cuidado, tiver nos amando, a gente consegue cuidar do outro. Agora a gente tá infeliz. E seja assim, pra mim, eu até falo assim, eu coloquei como lei. Uma vez no mês eu tenho que ir lá fazer minha unha, fazer meu pé, fazer meu cabelo, sabe? Ter o meu momento, o meu café com a Sara. E tipo, não é o café na casa, a gente sair sem nenhuma criança pra gente poder sentar, ter uma conversa Sim. de adulto. Porque, né, às vezes a gente sempre tá ali conversando sobre os filhos, sobre o marido, sobre... E outra, até quando a gente reúne, né? Quando eu reúno a turma da Meu Sara, Deus. caminha. Nem nós quatro adultos ali, a gente não consegue ter uma conversa madura. É, É verdade, sempre sabe? ô mãe, Aham. ô mãe, você Porque brigou acaba. e puxou e quebrou e Então, caiu. assim, ter esse cuidado também, que a gente, porque parece, coisas pequenas, às vezes é 20 minutos ali que você consegue recarregar essas energias e voltar. E perceber Voltar. que você não é a pior mãe do mundo. Estamos todos Que é a surtados. gentileza que você falou, né, cara? Ser gentil com você mesmo. Sim. Claro que a gente tá falando assim, então vai falar para mães que não, muitas vezes não tem oportunidade. Eu trabalho o dia todo e vou para casa à tarde, ainda trabalho perto de casa, tem mais autonomia, mas tem algumas mães que não têm. Que não tem. Mas tem que ter um momento. Um momentinho. Exatamente. Mas porque- que, quando de eu não meditação. estava ainda trabalhando, eu estava com os dois Sim. muito pequenininhos, o meu momento eu não tinha condições de ir, porque Isso. daí eu tinha parado de trabalhar naquele Sim. período. Eu esperava o Marco chegar e fazer meu banho prêmio. Ó, as crianças são suas, Vou ficar lá. e é presa. meu banho prêmio, lavar meu cabelo sem Sim. ninguém entrar no banheiro, sabe? Trancar a porta mesmo. Que é o assim. delegar do que Sabe? você falou. Fala se assim, você- ó, meia hora você dá uma atenção. É sobre, né, sobre o seu comando. Fazer o que a gente pode com Entendeu? aquilo que a gente tem. Exato. Às vezes, né, usar nossas possibilidades mesmo. Porque eu também teve um tempo, agora eu tô um pouco mais ativa profissionalmente. Mas quando eles estavam muito pequenos, pra mim não tinha como. Quem que vai ficar com as duas crianças? Não pagar pra Pequena, trabalhar, né? né? Não tem como. Daí eu não queria também ficar, né, pedindo. Eu tinha rede de apoio, mas não queria estar pedindo, né? Então, era complicado. Então, o meu momentinho era isso. Daí eu não tinha condições de sair fora, mas, né, o esposo chegava, eu quero meu banho prêmio. É agora. É uma coisa que a gente vê, né? Eu vejo até na fala de vocês, a gente sente, eu acredito que é o que muitas mães sentem, é culpa. Como mãe se culpa? Sim. Eu costumo falar para minhas amigas que parece que a gente tem um chicotinho fazendo É, assim mesmo. o tempo inteiro. Mas a gente precisa trabalhar isso, libertar isso. Se você é uma mãe que sente culpa, né? Se liberte disso, fecha essa janela ali, igual a do computador que tem o X. Até Repreende quem isso. faz a culpa não é Deus, quem faz É. a culpa é nosso acusador. E, Exatamente. De novo, o fardo de Deus ele não é pesado. É. Porque se a gente está se dedicando, como a gente falou aqui desde o começo, né? A dar o nosso melhor, a ter esse tempo de qualidade. Se a gente não tá, então que a gente melhore, né? Exato. Se a gente não tá fazendo isso, então... E não se vitimizar, né? Reconhecer É. nossa fragilidade e melhorar. E não ficar no cantinho já. Chorando. pecado de mim. Exatamente, exatamente. Mas... Buscar qual é o seu difícil de hoje, buscar qual é a sua prioridade de hoje, Isso. decidir o que você vai fazer com tudo aquilo e fazer. Isso mesmo. É. Se movimentar e fazer o que E no você final do fez. dia, eu dei meu melhor, é isso que importa. Cada dia. E Eu é fiz mal. o que eu pude com o que eu tenho. Exatamente. Eu penso muito, eu tenho 2 filhos, né? E cada um tem um jeito diferente, cada um gosta de uma coisa diferente do outro. Então, quando eu tô passando um tempo, eu gosto de fazer uma vez por mês, sair com um filho separado, Isso é só ótimo. com um. Isso é legal. É o isso dia muito legal. do filho Enzo, é o único. dia do Eros. E aí eu saio, aí eu como um lanche com eles, compro alguma coisinha e é o dia dele. Então eu fiz isso de meta nesse ano, tô conseguindo cumprir uma vez Isso por é mês. maravilhoso. Graças Vai ser a Deus. um start na vida deles. Porque É. eu também, nós optamos, né, de fazer isso também com nossos filhos. E Enche o potinho de amor. Enche o deles. potinho, meu Deus, como ajuda. Quando se tem 4, aí um por semana. Então faz um a cada 2 meses, né? Uma saída a cada 2 meses. Né? Mas às vezes não precisa sair, às vezes só É, assim, que nem lá em verdade. casa, né? Tem as meninas. junto. É um filme junto, Exato. ó. Sai pra lá todo mundo e vem você. E assim, o meu menino, ele tem um pouco mais de ciúme. Hoje mesmo a Esther tava vindo me abraçar e ele, não, é minha mãe. Eu falei, não, ela também tem direito de abraçar a mãe. Eu sou dos dois. Mas tem um momentinho assim, ó. Hoje, né, eu vou assistir um filme, por exemplo, né? As meninas têm idade diferente. Então é com a Larissa e com
com a Gabi. Então, é um filme diferente. Ou outro dia com as crianças. Sim. Então, ter, às vezes, aquele momento, a pipoca que eles gostam, ou, né, uma comidinha que eles gostam, né, se você... Porque, às vezes, a gente coloca muito valor, assim, nos passeios, Sim. no sair, às Não, vezes. mas E, às o vezes, tempo né, de é o qualidade. tempo. É o Às vezes tempo, no né? teu quarto, em cima da Às vezes cama, em só tendo uma casa, conversa. né? Ou não é Isso assistir, mesmo. mas às vezes sim, que nem a Sara esses dias relatou, né? O Bernardo tava querendo que os irmãos brincassem, e daí ela foi lá, deu, né? Eu acho que 20 minutos pra brincar com ele, pronto, foi o suficiente. Acabou. Então, às vezes é Acabou, coisas acabou a pequenas. birra. E a gente acha importante que a gente tá falando da questão da gente ser gentil e achar algo que te enriqueça, porque os filhos, eles também vão embora, né? Eu vivo isso da questão do meu menino de 18 anos não estar morando mais comigo. E cada vez que eu passo naquele quarto, não tem ninguém no quarto ainda. Exatamente. Aí eu lembro de toda essa trajetória que veio primeiro. E assim, se eu não tiver fortalecida na fé, assim, como família, fortalecida com meu esposo, tipo, é um outro cenário que você pode também abrir uma brecha para o inimigo dizer que você falhou. Ele saiu porque eu falhei. E não é verdade. Não é verdade. E esse ponto que você levantou, acho que é muito importante também. A gente, como mãe, né, digo por mim também, a gente foca muito nos nossos filhos e às vezes esquece dos maridos também. Mas da gente quanto Tanto da gente, é verdade, quanto dos maridos, né? E é importante, porque no final vai ficar o casal ali, né? Os um filhos. ciclo de intimidade. Primeiro Deus, o cônjuge, os filhos, depois amigos, parentes, igreja e tudo Os mais. agregados. Mas os A principais primeira são esses. unidade, né? E daí tem o caso, que nem a Dani é divorciada. Ter esse momento dela. Também. Exato. A gente conversa muito, conversa com a Mari Cris, que também Uhum. passa pela mesma... Que tem que ter algo... Eu lembro assim, quando eu me separei, fiquei sozinha com os meninos, quando eles iam pra casa do pai, eu te contei isso. Uhum. Eu parei assim, eu falei, cara, do que eu gosto? Quem eu não sou sabia, quem sou eu? Só fiz pelos outros? Eu fui bater lá na Sara e falei, Sara, eu não sei me vestir. É verdade. Além de estar cheio de bolsa para carregar Nescau, bolacha, não sei. Não sei A o gente que eu vou perde, fazer. né, a Eu identidade. não lembro que música eu gostava. Isso mesmo. Né? Ela escutou exatamente esse discurso. Eu não sei de nada, o que eu faço? O que eu gosto de Só fazer sei mesmo? ser mãe. Isso, só sei ser mãe. Então, se tirou os meus filhos, Acabou eu. e eu tive que... Exatamente. E foi, assim, pedindo a direção de Deus. Porque a gente tem que ser fortalecida, quando a gente fala de ser uma mulher de Deus, é ser fortalecida para esse cenário. Que nem a Dani agora. Ela não tem esposo, mas ela tem que ter a essência. Tem que ser dela. ela ainda. Exatamente. Porque os nossos filhos são criados para eles saírem, né? Sim. Eles são verdade. criados são do Senhor. São do Senhor. Eu quero que os meus filhos sejam chefes de família, sejam homens de E isso Deus. vai ser uma bênção, né? Exatamente. Então, é muito difícil a gente lidar com essa... E voltando ali pro ciclo de intimidade, hoje nós também somos o ciclo íntimo deles, mas quando eles crescerem, vai ser a família deles. A gente vai sair desse principal E a gente que deles tem também, meninos, né? a gente sabe, o menino, A a chance tendência deles irem dele pra- ir para a família da Exatamente, esposa da é muito esposa, maior. é muito Você maior. É. Vamos fazer uns cruzeiros. Vamos fazer, eu acho que é isso. Então, isso, vamos pro... Gente, então aqui hoje, né, falamos sobre maternidade, falamos sobre empreendedorismo. Vou falar mais uma vez para vocês não esquecerem de entrar lá no Instagram e seguir a página do AdventoCast, seguir a página. Eu vou ler de novo para não ter perigo de errar, para você seguir certinho. Apiário ASR, ó, Apiário ASR e AdventoCast. Entra lá, segue as duas páginas, marca 3 pessoas. Você pode entrar quantas vezes você quiser lá e marcar. Não é só uma vez, aí marquei 3 pessoas e não posso mais marcar. Não, você pode entrar quantas vezes você quiser para marcar, para você concorrer esse kit aqui todo. É o kit incrível. todo, não é só o pão de mel, só esse aqui. É os sabonetes todos, que é todos derivados do mel, que vem de Arapoti, que é o melhor e o maior produtor de mel do Brasil. E os pão de mel também, aqui que é uma delícia, maravilhoso. A Nicole Souza, a nossa primeira empreendedora e patrocinadora aqui do AdventoCast, mulher. Aqui falando sobre mãe, sobre maternidade, sobre filhos. A primeira mulher empreendedora e patrocinadora. E quando você compra os produtos da Nicole, os produtos da SR, a Piara e Saboaria, você está ajudando famílias, você está ajudando pessoas. Porque eles vendem uma parte da renda que eles recebem desses produtos é destinado para ajudar famílias, é destinado para ajudar vidas. Então entra lá, segue as 2 páginas, marca as pessoas para poder concorrer a esse kit maravilhoso que está aqui.
Vamos encerrando então hoje o Vamos, nosso meninas, a gente quer episódio. agradecer. Ai, Foi nós... uma honra ter vocês Obrigada. aqui. Ai, Espero que a gente tenha outros momentos, né? Agradecer o pessoal que assistiu, agradecer você, Tami. Obrigada. É também um prazer estar participando aqui com Isso. vocês. E assim, eu acho que é bem importante a gente trazer essa conversa, foi bem tranquila, porque pouco se fala da questão da maternidade. Se fala muito, é Dia das Mães, mas a gente sabe que as nossas dores, elas são muito mais profundas, dores e alegrias. E foi bem importante escutar vocês aqui hoje, tá bom? Verdade. Inspirador mesmo. Que bom. Muito obrigada. Obrigada, pessoal que assistiu. Obrigada, Obrigada. pessoal que assistiu. E até o próximo episódio. Sigam a página do AdventCast. E nós vamos marcando lá o próximo episódio, o dia que é lançado. Não esqueçam de, né, ativar o sininho. Como é que fala, Fogueiro? Ativar o sininho. Ajuda, Sara. Pessoal, ativar o sininho lá para ativar as notificações. Notificações para ver as histórias. Se inscrever lá no YouTube, lá, né? Não esqueçam disso. Até o próximo episódio do nosso AdventCast, que vai estar maravilhoso. Boa noite, meninas. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.